Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Gravar mais um vídeo aqui para vocês em nosso canal Estância Camila BRS Capiaçu. Pessoal, quem não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho e a gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês o nosso dia a dia aqui. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente lá nos comentários pedindo, né, o que a gente fez com os bezerros. E hoje a gente vai contar a história dos bezerros. Fica com a gente até o final do nosso vídeo. Porque funciona assim, a gente estava com 16 bezerros aqui. E aí eu fiz a silagem, na verdade eu plantei o BRS Capiaçu para tratar dos bezerros no coxo. Então, como dá para vocês perceberem aqui ao fundo, tá tudo seco, né? Então, nossa região aqui muito seco. Então, o que aconteceu? Assim que eu colhi a silagem, tivemos muitas ofertas para compra da silagem. E como a gente pretende plantar mais 1,5 hectare, então qual é a conclusão que chegamos? A gente vende a silagem, assim como eu mostrei em vídeos anteriores. A gente faz um pouco de caixa, né? Para poder plantar mais. Só que de maneira automática, a gente também tem que vender os bezerros, porque se eu vendi a silagem, eu tive que vender os bezerros. E aí eu tinha comprado esses bezerros, tinha só 16, comprei alguns em janeiro, alguns em fevereiro, outros até em março, com a intenção de tratá-los no coxo, com a silagem do BRS Capiaçu. Então, como eu já disse, devido a grande procura pela silagem, e então a gente resolveu vender a silagem e eu também vendi os bezerros. Não ganhei dinheiro nos bezerros, não vou mentir para vocês, não estou aqui para contar mentira, porque eu comprei os bezerros na época das águas, né? Janeiro, fevereiro e março, e vendi agora. Então agora no período da seca, até que o boi gordo tá bom de preço. Mas o gado desmamado, igual eu tinha aqui, abaixa bem nessa época da seca porque ninguém tem pasto. Então, com a venda da silagem, eu precisei vender os bezerros. E praticamente eu empatei nos bezerros. O que eu paguei neles lá em janeiro, fevereiro e março, eu vendi eles agora. Mas poxa, então você não ganhou nada nos bezerros? Aí foi o cálculo que eu fiz. Porque dava para eu ganhar muito mais na silagem. Então esse foi o meu cálculo. Então qual é o cálculo que eu fiz? Eu tinha aqui 16 bezerros, tá? Se eu servisse para eles 10 sacos de silagem no coxo todo dia, em um mês eles me comeriam, né? 10 sacos por dia, 300 sacos de silagem. Isso em um mês. Como eu fiz a silagem aqui dia 15 de julho, 16, 17, então o que acontece? A gente tinha pela frente ainda pelo menos 3, 4 meses de seca, porque na nossa região aqui começa a chover mesmo de outubro em diante. Então eu teria que tratar desses bezerros entre 3 e 4 meses. Então eles comeriam pelo menos 1.000 sacos da silagem. Então aqui eu colhi 1.800 sacos em 1,2 hectare. E pelo menos 1.000 sacos eles comeriam nesses 3 meses, 4 meses pela frente. Aí eu fiz o cálculo seguinte. Eu vendi a silagem a R$ 17,00 o saco. Então 1.000 sacos daria R$17.000. Só que se eu fosse tratar aqui, então esse é um cálculo que a gente tem que fazer também. Se eu fosse tratar aqui, então daria para eu aproveitar a sacaria, que me custa quase R$2. Então eu fiz um cálculo de pelo menos R$15,00 o saco, tá? Porque a sacaria eu ia guardar para o próximo corte. Então se eu pego aí 1.000 sacos, que eles comeriam nesses 3, 4 meses, a R$15,00 o saco, então daria R$15.000. Eles iam comer R$15.000 de silagem do BRS Capiaçu ensacado. Aí, qual é outro cálculo que eu fiz?
Nesses 3, 4 meses, 15 mil reais, como eram 16 bezerros, então cada um iria comer quase R$ 1.000 de trato, né? Então raciocina comigo, em 3, 4 meses, cada bezerro não ia me dar esse retorno. Então eu preferi empatar nos bezerros que eu tinha e vender a silagem, tá? Então eu vendi os bezerros, é lógico que se eu ficasse com eles até o início das águas, eu iria ganhar um dinheiro em cima deles. Se eu vendesse eles lá para o mês de março, assim como eu faço todo ano, eu iria ganhar um dinheiro em cima deles, com certeza, tá? Mas, como teve bastante procura pela silagem do BRS Capiaçu, então o que que acontece? Jogando na ponta do lápis, foi mais viável vender os bezerros sem ter lucro e vender a silagem. Porque o dinheiro que eles iriam, a silagem que eles iriam comer, eles não me dariam esse retorno de lucro. Então, por esse fato, nós vendemos os bezerros. Porque aqui eu plantei o BRS Capiaçu, até atrás de mim aqui tem um barracão que a gente está fazendo, para fazer um confinamento de bezerro. Mas como a gente pretende plantar mais, a gente também precisa fazer um caixa. E hoje uma propriedade, seja uma chácara pequena igual a minha, seja uma fazenda, a gente tem que trabalhar com ela como se fosse uma empresa. Hoje, o que é mais viável? É eu vender a silagem ou tratar do bezerro no coxo? Hoje foi mais viável eu vender a silagem, claro. Só que na época das águas, eu não vou vender essa silagem, todo mundo vai ter pasto. Por isso que eu estou fazendo o barracão aqui, para poder armazenar. E agora? Eu vou comprar bezerro, eu não vou comprar bezerro? Porque eu pretendo fazer o corte de novo do BRS Capiaçu até o final de outubro. Então o que que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou acompanhar a previsão do tempo. Se eu perceber que essa estiagem vai se prolongar até outubro, então dá para eu vender mais um corte de silagem. Então eu não compro o bezerro. Se de repente eu perceber que, pela previsão do tempo, que no final de setembro já vai dar o início das águas aqui na nossa região, aí eu já vou e compro os bezerros. Aí com a silagem do mês de outubro eu já começo a tratar deles no coxo. Então agora, o que que eu vou fazer? Vai depender do tempo, vai depender do início das águas. Isso daqui a gente tem que trabalhar como se fosse uma empresa. Na verdade, uma chácara, uma fazenda, é uma empresa. Então aquilo que for mais viável, a gente vai fazendo. Então hoje foi mais viável eu vender os bezerros sem ter lucro e vender a silagem. Mas e por que que todo mundo... por que que os outros também não fazem isso? Porque a maioria tem vaca de leite. E quem tem vaca de leite, não tem como você vender a sua vaca de leite por causa de 3, 4 meses de seca. Porque a pessoa depende do leite. Então ela se vê na obrigação de tratar a vaca. Então, por exemplo, eu vendi a silagem aqui para pessoal que tem vaca de leite que se obrigou a tratar. Eu vendi aqui a silagem para pessoal que tem carneiro. O cara não vai acabar com o rebanho, ele se obriga a tratar. Mas no meu caso, como aqui era bezerro, era desmama, então o que que acontece, pessoal? Dá para eu vender. Não é vaca de leite, que eu já tenho a vaca aqui escolhida, que eu já tenho o meu plantel pronto. Então, quem tem vaca de leite se obriga a tratar, eu não sou contra. Da mesma maneira que eu vendi a silagem aqui para quem tem cavalo, a pessoa não vai dispor de um cavalo. Ele se obriga a comprar o BRS Capiaçu, ou a silagem de milho, ou outro tipo de trato. Mas no meu caso aqui, como era bezerro desmama, para mim foi mais viável vender os bezerros e vender a silagem. Então foi isso que nós fizemos com os nossos bezerros. Então agora a gente vai acompanhar a previsão do tempo. Se de repente marcar chuva para já final de setembro, eu compro os bezerros. Com o corte de outubro eu já começo a tratar.
porque também daqui 40, 50 dias eu já tenho ele verde aqui para servir no coxo. Se eu perceber que a estiagem vai se prolongar ainda mais, que dá para eu vender ainda mais um corte lá no mês de outubro, eu não vou comprar bezerro, eu vou vender mais a silagem. E igual eu disse há minutos antes, a gente tem que trabalhar aqui como se fosse uma empresa. Aquilo que for mais viável, a gente tem que fazer. Tá legal? Então, pessoal, só uma historinha aí, tá? Tinha muita gente lá nos comentários perguntando o que a gente fez com os bezerros. Então eu vendi sem ter aquele lucro, mas eu ganhei muito mais na silagem do BRS Capiaçu. Tá legal, pessoal? Então, continua nos acompanhando, tá? É um prazer enorme compartilhar isso com vocês. E eu vou divulgar agora um produto de um casal amigo nosso, que eu compro botina deles, que eles têm uma loja lá em Minas Gerais. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo e vou mostrar para vocês, pessoal. Aguarda aí. Pessoal, mostrar aqui para vocês um casal de amigo nosso. Tá aqui o endereço, ó. É da cidade de Guiricema, Minas Gerais. Eu sou cliente deles. Compro sempre botina lá com eles, ó. Sempre essa botina aqui. Então, conversando com eles, ó, deixar o telefone deles aqui para vocês. Então entrem em contatos, eles têm uma loja. Pessoal, muito gente boa para combinar. Pode fazer o pagamento, chega certinho no endereço de vocês. Então tem aqui, ó, AgroJúnior Botinas. Então entra em contato com eles, precisando de alguma coisa. Eles vão atender vocês super bem. Tá legal? Um abraço, Renata. Um abraço, Júnior. E fiquem com Deus. Pessoal, até o próximo vídeo. E mostrar para vocês. Até o próximo. Fiquem com Deus. E sucesso na vida de cada um de vocês. Um abraço. Valeu.